Olá, tudo bem? Tamar aqui. Você é cristão? Muito provavelmente você não sabe o que significa esta palavra no original grego, mas hoje você vai aprender o que é ser cristão. Quantos cristãos tem no Brasil e no mundo? Fique comigo até o fim deste vídeo, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Basta clicar aí no botão inscrever-se logo abaixo do vídeo. É de graça e você receberá todos os dias uma mensagem do céu para a sua vida. Clique no sininho e escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos um vídeo novo. Já deixe o seu like, clicando aí no joinha, no gostei. Fazendo isso, você está ajudando a espalhar a palavra de Deus, porque o YouTube enviará para mais pessoas. Compartilhe com todos os teus contatos e Deus te recompensará. Vem comigo! Todo cristão verdadeiro é monoteísta. Acredita somente no Deus Jeová, Criador de todas as coisas. Crê no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, e segue os seus ensinamentos. Os católicos são cristãos, os ortodoxos são cristãos e os protestantes também são cristãos. Existem mais de 2 bilhões de cristãos no mundo, o que significa que não são a maioria. E ainda há muitas pessoas que precisam ser evangelizadas. Existem mais cristãos no mundo do que qualquer outra religião isolada, mas não existem mais cristãos do que todas as outras religiões juntas. Depois do cristianismo, as religiões com o maior número de adeptos e seguidores são o islamismo, o hinduísmo e o budismo. No Brasil, 87% das pessoas se declaram cristãs. Mas todas estas pessoas de fato são? A palavra cristão no original grego significa pequeno Cristo, o que representa a característica do verdadeiro seguidor de Jesus. Precisamos ser cada vez mais parecidos com ele, andar como ele andou, falar como ele falou, se portar como ele se portou, viver como ele viveu. A Bíblia relata em Atos 11 e 26 que foi em Antioquia que os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. E quando o apóstolo Paulo estava diante do rei Agripa, ele ouviu de Agripa no capítulo 26 e versículo 28: "Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão." E a terceira e última vez que a Bíblia cita a palavra cristão foi o apóstolo Pedro quem disse, na primeira carta, no capítulo 4, versículos 15 e 16, "Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete na vida dos outros, em negócios alheios, mas se sofre como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte." Ser cristão é viver como Cristo viveu, é seguir os seus ensinos, é procurar ser parecido com ele. Alguém pode ser religioso e não ser cristão. Alguém pode ser uma boa pessoa e não ser cristão. Alguém pode praticar boas obras, ter valores morais e éticos, pode fazer o bem, pode ser amigo de todo mundo e não ser cristão. Alguém pode estar na igreja todos os dias, orar pelos necessitados e não ser um verdadeiro cristão. O bispo Polícrates de Éfeso escreveu no ano 190 e foi atestado por Eusébio de Cesareia que o apóstolo João faleceu em Éfeso no ano 103, aos 94 anos. Até os 94 anos, o apóstolo do amor foi um verdadeiro cristão. E ele escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 3 a 5, "E nisto sabemos que conhecemos a Jesus, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele." E de maneira sublime, ele conclui no versículo 6, "Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou." O cristão não pode viver só de aparências. Assim viviam os escribas e fariseus, censurados veementemente por Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 23,
versículo 27. Jesus os comparou com sepulcros caiados, pintados de cal, de branco por fora, lindos e maravilhosos, mas por dentro cheios de carne podre, de ossos e imundície. Aos homens pareciam justos, mas por dentro eram pecadores e hipócritas. Não viva de aparência. O que você anda lendo, ouvindo, assistindo, fazendo, falando? Ir à igreja e cumprimentar as pessoas com a paz do Senhor, paz de Deus, graça e paz, ou qualquer outra forma de saudação, é fácil. Mas ser cristão de verdade vai além disso. É colocar os princípios em prática. É falar a verdade, não guardar rancor, não ser vingativo, perdoar, amar o próximo, ajudar as pessoas, estender a mão, pagar o que deve, não fazer fofocas, não fazer intrigas, não ser invejoso, não ser maldoso, não viver na prostituição, não ser idólatra, não praticar inimizades, bebedices, glutonarias, que são as obras da carne, mas andar como Cristo andou. Não seja um cristão de fachada, de aparência, de máscara, de fingimento, de disfarce, mas um cristão genuíno que está seguindo a Jesus e caminhando para o céu. Pare de se achar melhor do que os outros. Um cristão de verdade não deve se sentir superior a ninguém. Grande é Deus. João Batista disse: convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. No Sermão da Montanha, antes de Jesus falar sobre uma pessoa hipócrita que julga a outra, sobre um cego querer guiar outro cego, sobre alguém tendo uma trave no seu olho, querer tirar um cisco do olho do seu irmão, ele diz em Lucas 6:40, o discípulo não é superior ao seu mestre. Ora, nosso mestre é Cristo. E por que algumas pessoas querem ser mais perfeitas do que ele? Tratam as pessoas com superioridade, sendo que Jesus não fazia isso. Ele amava as crianças, os pobres, cegos e aleijados, os desprezados, os desamparados. O apóstolo Paulo, judeu circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, irrepreensível na lei de Deus, criado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, vaso escolhido por Deus para ser apóstolo dos gentios, escritor de 13 cartas inspiradas por Deus e registradas na Bíblia, poderia se considerar maior do que alguém, mas ele ensinou em Filipenses capítulo 2, versículo 3, cada um considere os outros superiores a si mesmo. O cristão deve ser humilde, deve respeitar a todos, independentemente da fé ou da crença de cada um. Todo ser humano foi feito por Deus e é alvo do seu amor. Jesus morreu na cruz para salvar toda a humanidade que nele crê, até o mais vil pecador. Não devemos concordar com o pecador, mas precisamos amar todo ser humano e desejar que ele também tenha um encontro com Deus, através de Jesus Cristo. Um dia, todos nós tivemos um encontro com Deus, mesmo os que já nasceram em um lar cristão. O apóstolo Pedro diz no capítulo 2, versículo 10, antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são. Antes vocês não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram. E no versículo 12, ele nos exorta, vivam honestamente, para que as pessoas glorifiquem a Deus pelas boas obras que observam em vocês. O cristão precisa dar um bom testemunho, vivendo como um verdadeiro seguidor de Jesus. Precisa praticar boas obras. Não basta ter fé, não basta crer, orar apenas não é suficiente, jejuar não é o bastante. Aliás, o jejum que Deus se agrada é o que ele diz através do profeta messiânico Isaías, no capítulo 58, versículos 6 e 7. O jejum que desejo é que vocês soltem as correntes da injustiça, desatem as cordas do jugo, ponham em liberdade os oprimidos. Partilhem a sua comida com o faminto, abrigue o pobre desamparado, dê roupa para quem está sem e não se recuse a ajudar a quem precisa. Tiago, irmão de Jesus, pergunta no capítulo 2 e versículo 14, de que adianta ter fé e não ter obras? E na sequência ele dá exemplo. Se alguém estiver precisando de roupa ou alimento e você lhe disser, vá em paz, Deus te abençoe. Do que adianta se a pessoa continuará necessitada? No versículo 17 ele reforça, assim também a fé. Se não tiver as obras,
é morta em si mesma. Fé e obras precisam andar juntas, como dois remos de um barco. Se você remar só de um lado, só com o remo da fé, vai ficar girando e não vai sair do lugar. Se remar só com o remo das obras, da mesma forma, reme com a fé e reme com as obras e você chegará ao destino, a Jerusalém celestial, as moradas eternas. Seja um cristão de verdade. Não julgue ninguém. Não condene quem tem a fé diferente da sua. Apenas pregue o Evangelho. Anuncie o amor de Deus e a salvação em Jesus Cristo. Você não tem que convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Não critique as outras igrejas e denominações. Não discuta sobre pontos que não fazem diferença para a salvação. Faça o que o apóstolo Paulo diz a Tito no capítulo 3, versículo 9. Não entre em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Jesus morreu pela humanidade. Examine a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Paulo ensina, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, ele diz: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, ele instrui: examinai tudo, retende o bem. Jesus nos adverte: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Sejamos cristãos de verdade. Vamos espalhar a palavra de Deus. Vamos viver o Evangelho de Cristo e deixe que o Espírito Santo trabalhe em cada coração. Se você gostou desse vídeo, se você concorda que esta mensagem é de Deus, se inscreva no canal, dá um like, clica no joinha, escreva no comentário "Eu concordo" e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te abençoe, grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.